Olá, pessoal! Tá começando mais um Cônica Minolta Podcast, um programa especial transmitido aqui diretamente da Hospitalar. E o tema de hoje é Desafios da Engenharia Clínica. E para falar sobre isso, tenho meus convidados especiais. O Círio Júnior, que é Head de Serviços, a Nayara Martins, Head de Vendas no Mercado Público, e o Roberto Souza. Ele é especialista em Engenharia Biomédica, atua em conjunto com a Coordenação de Engenharia Clínica da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Obrigado. Obrigado, Nayara. Obrigado, Roberto. E vamos começar pelo começo? Roberto, conta pra gente o que é a engenharia clínica. Qual que é a diferença da engenharia clínica para a engenharia biomédica? Eu vou falar com o olhar de um especialista na área de engenharia biomédica. Obviamente, o engenheiro clínico falaria de uma forma diferente. A engenharia biomédica ela é a aplicação das ciências exatas, né, para o estudo da anatomia, da fisiologia, do comportamento da fisiologia humana. No final disso tudo, você utiliza este conhecimento para o desenvolvimento de novas tecnologias médicas. Então você encontra muito engenheiro biomédico, assim, tanto na indústria, como também em clínicas desenvolvendo estudos, né? Estudos na área de ciência cardiopulmonar, por exemplo. Então, no curso de engenharia biomédica, você possui algumas especialidades. Você tem engenharia de reabilitação, instrumentação biomédica, bioengenharia, que tem um estudo do sistema cardiopulmonar, né? E você tem engenharia clínica. Você tem um engenheiro biomédico que desenvolve uma tecnologia. Você tem engenharia clínica, que é o profissional que cuida daquele equipamento dentro do hospital, né, do sistema de saúde, utilizando técnicas gerenciais. Aí aplica a parte de manutenção corretiva, preventiva, calibração com emissão de certificado e teste de segurança elétrica utilizando as normas da IEC 60601. É isso. Bacana a pergunta, e até você falou sobre cuidar, né? Engenharia clínica e cuidar. E acho que é importante falar um pouco também, né? Qual que é a contribuição da engenharia clínica para a segurança de paciente, né? Acho que muitas das pessoas que vão assistir depois não têm esse conhecimento total. E principalmente para a qualidade, né, dos serviços no ambiente de saúde. Acho que tem um papel extremamente importante, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho. Uma unidade hospitalar ela é cercada de novas tecnologias. É quase uma torre de Babel. Então não existe apenas uma marca de equipamento. São vários equipamentos de várias marcas e modelos diferentes. Então, neste caso, precisa de treinamento, porque existe uma rotatividade de profissional. Às vezes um profissional que era da CML vai para o centro cirúrgico, aí o profissional do centro cirúrgico vai para o CTI e ele começa a lidar com equipamentos diferentes. E a engenharia clínica está lá para contribuir com a educação junto com a educação continuada da unidade hospitalar, que é sempre oferecer treinamento para médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para utilizar de forma segura um equipamento médico, porque todo e qualquer evento adverso, alguma falha, ele não ocorre nem sempre somente com o equipamento, mas também com o manuseio, que é o fator humano, com o manuseio do equipamento. Então, disponibilizar um treinamento técnico, né, para essa equipe, até uma orientação de manuseio, facilita muito na segurança do paciente. Até mesmo na questão da manutenção, das calibrações, né, do teste de segurança elétrica, porque tanto na origem da engenharia clínica, ainda nos anos 40, 50 e 60, nos Estados Unidos, ocorria muita morte de paciente por conta de choque elétrico. Sim. Sabe? Principalmente paciente que está em período de anestesia, ele não reclama porque está dormindo. Então, o evento adverso ocorre com o paciente ali, o paciente vem a óbito, e não se sabe por quê. Então, a atividade da engenharia clínica dentro do ambiente hospitalar ajuda muito na segurança do paciente e na cirurgia seguras também. Sim. Maravilha, obrigado. Bem interessante esse ponto, principalmente por você falar dessa diversidade de marcas e como conectar tudo isso.
E aí uma das coisas que sempre chama a nossa atenção, né? A Cônica Minolta esse ano completa 150 anos. 150 anos. É muita história. Exatamente, é bastante história. Estamos 150 presentes aqui no anos. Brasil também com uma fábrica própria e com uma atuação direta também no mercado. E somos muito ligados à tecnologia. Esse é nosso DNA. E como você vê, dentro desse contexto da engenharia clínica, da engenharia biomédica, a tecnologia e o que ela vem trazendo de transformação e o que ela vem contribuindo na área de vocês. O que você pode nos dizer sobre essas Nós tendências? estamos no ano de 2023. Voltando um pouco no passado, vamos falar até de telecomunicações. Eu sou tecnólogo em telecomunicações. Quando eu entrei na faculdade, era um celular que você tinha um joguinho da cobrinha, Verdade. tinha um som que parecia um apito de alguma coisa, Mas a bateria durava a bastante. bateria durava muito, Mesmo com a lanterninha, né? mesmo com a lanterninha, e você conversava com as pessoas. Verdade. 20 anos se passaram. Você tinha os sistemas de GSM, TDMA, CDMA, as empresas começaram a entrar, até mesmo na cidade de São Paulo, e expandindo para o Brasil. 20 anos se passaram. Hoje você assiste TV, filme, manda mensagem, você tem um WhatsApp, e você até conversa com as pessoas por voz. Então, a tecnologia ela vem evoluindo de uma forma absurda. Hoje, a inteligência artificial está batendo na nossa porta. Estou empolgado, estou muito empolgado para o que a inteligência artificial o que ela pode nos trazer. Principalmente se tratando de cirurgia, dos equipamentos, né? Até da gestão também, né? Nós aqui na Cônica temos o Aero Remote Insight, que é para os nossos DRs, principalmente, né? E assim, a gente consegue fazer medições, a gente consegue ter relatórios, conseguimos fazer acompanhamento caso a placa sofra alguma queda, alguma avaria. Então a gente tem usado muito isso. O Ciro, nosso head de service, vem acompanhando esse parque instalado que a gente tem e a oferta também dessas soluções que nós temos. A gente tem também uma parte que é de inteligência artificial e o que eu vejo assim, que tudo vem para contribuir. Sim. Né? Se antigamente os controles, basicamente todos eram feitos em Excel, né? Mas a gente tem A boa e bons velha fórmula do especialistas Excel. em Excel. E hoje não, você consegue ter dados de uma maneira muito mais rápida, muito mais precisa, dashboards, de todas as formas. E assim, a gente sempre gosta de entender, do ponto de vista de vocês, como que isso realmente contribui no dia a dia, né? Como que vocês conseguem unir todas as pontas? Porque a gente está num nicho de mercado. Nós somos especialistas no diagnóstico por imagem, produtos para essa área. Mas a gente sabe que isso é só uma parcela do que você tem naquela toda sua totalidade ali de equipamentos. Sim. Mas como que você consegue fazer toda essa conexão e toda essa gestão? Hoje a maneira Fundação precisa. Saúde ela faz uma gestão de um total de 44 unidades de saúde, sendo que dessas 44, 24 são unidades básicas de saúde. Então são vários equipamentos, desde monitores de multiparâmetro, aparelhos de anestesia, respiradores e tomografia, ressonância, futuramente gama-câmara, né? Aparelhos de raio-x digitais, né? Porque hoje mudou todo um cenário que Sim. até alguns anos atrás você tinha que se preocupar com Reveladora, químico, químico, revelador, fixador, a forma de descarte Exato. desses materiais e película, né? E o tempo de demora para aquisição dessa informação. E hoje, graças ao processamento de sinal digital, você tem um diagnóstico rápido e preciso, né? Com o avanço dessa tecnologia. O que ajuda a facilitar também até mesmo o trabalho da engenharia clínica, quando existe uma rastreabilidade e uma identificação, no caso das manutenções, né? Facilita muito os Você possíveis começa defeitos existentes em tecnologia. a mapear pontos de melhoria, né? Por Exatamente. exemplo. Qualidade, né? Exato. Nessa época, você não tinha como implementar melhoria num fluxo, né? Sim. Hoje você consegue, né? Hoje o fluxo pode ser um gargalo
que você pode tomar uma decisão, que Sim. não depende mais da tecnologia, né? Exatamente. A gente estava conversando sobre isso ontem. Hoje, a gente está sendo bombardeado por informações. Exatamente. Está muito linkado com tecnologia. A gente vai ter... vão existir regras para o uso dessa tecnologia. A gente projeta muito para o futuro, né? A tecnologia, ela é um meio ou ela é um fim? Né? Como que a gente usa melhor isso, né? É o meio, né? Porque o fim... Exato. O fim não é porque assim, a tecnologia ela nunca para, ela nunca para. Acho que é um meio. Ela vem tanto para o bem quanto para o mal. Concordo. Né? No final das contas... A bomba atômica ela é uma tecnologia. Exato. Né? Então essa veio para o mal. A tomada de decisão Exatamente. E as consequências, as responsabilidades, né, que vão determinar o fim. E a medicina nuclear veio para o bem. Exato. Sim. Né? E fluxo, muitas vezes, ele pode ser a sua estratégia também de negócio. Né? Sim. Porque à medida que você tem um fluxo bem definido e que você tem ali a tecnologia aliada, você consegue implementar processos muito mais claros, objetivos e trazer mais efetividade para o negócio. Mas você fala assim, se tratando de indústria? Não só de indústria, mas até internamente, né? Dentro do que vocês fazem, né? Dessa gestão desses equipamentos. Então, você consegue ter diretivas muito mais claras, mais objetivas. Hoje em dia... O que chamamos de procedimento operacional padrão, né? O famoso POP. Verdade. É porque assim, como são várias tecnologias envolvidas dentro de um setor hospitalar, então cada equipamento você possui um procedimento operacional padrão, até mesmo para um técnico que acabou de sair de um curso de técnico de eletrônica, que tem pouca experiência com equipamento médico hospitalar, ele consegue seguir um roteiro e executar uma atividade de forma supervisionada. Sim. Então, hoje, cada hospital da Fundação Saúde, eu tenho uma equipe técnica em eletrônica para lidar com equipamentos como monitores de multiparâmetros, eletrocardiógrafos, e existe um procedimento operacional padrão para fazer a execução das manutenções preventivas, das calibrações, do controle de temperatura e umidade. Todos são treinados, né? Antes de executar qualquer atividade, todos são orientados a ler por completo o procedimento operacional padrão para ter sucesso lá na ponta. É interessante que o fluxo, né, que você desenvolve através do procedimento operacional padrão, quando ocorre qualquer tipo de erro, quando segue o fluxo, você já identifica onde o técnico errou. Legal. Não que a gente procura a cultura da culpa, né? Mas seguindo um fluxo, você sabe onde que houve a falha ali. Então, o fluxo ele é muito importante para tudo, para tudo. Sim. Esse mapeamento para tomada de decisão, e principalmente correção, né, causa raiz, acho que é imprescindível, né? Sim. Imprescindível. Sim. Perfeito. E falamos aqui, né, sobre a gestão dos equipamentos, sobre treinamento, sobre segurança do paciente. Queria que você desse um panorama para a gente onde esse profissional pode atuar, quais são as áreas que ele pode estar atuando ali, tanto no hospital, em clínicas. O engenheiro clínico, ele é uma área muito nova. A engenharia clínica no Brasil, ela surgiu, legalmente falando, nos anos 90. Logo com os cursos de pós-graduação pela Unicamp, né, graças ao empenho do professor Calil, que foi meu orientador no mestrado por um período. E daquele período para cá, boa parte dos profissionais especialistas em engenharia clínica, parte foi para a indústria, né, foi para o governo, ou para os hospitais e clínicas. Alguns montaram empresas de engenharia clínica para atuar com gestão e manutenção de equipamentos médicos. Já o técnico, hoje existem algumas escolas técnicas voltadas para a manutenção de equipamentos médicos, que podem atuar na indústria, né, na assistência técnica, atuam em hospitais também. O campo é muito vasto. Até o próprio engenheiro biomédico, né? Ele não fica somente na área de desenvolvimento de tecnologias, ele atua na engenharia clínica também.
Ah, interessante. Existe um momento ali na graduação que ele tem um conhecimento de engenharia clínica na parte de gestão. Legal. Mas muitos ainda procuram a especificação, porque a especificação não, a especialização, porque ela é mais completa. Aqui mesmo na feira, né? Ontem eu tive a oportunidade de dar uma volta, mas eu vi algumas empresas, alguns estandes de engenheiros clínicos, né? Que eles, sim. hoje, até por conhecimento adquirido, eles conseguem fazer uma oferta de um enxoval de soluções Sim. para o serviço. Então, acho que Exatamente. assim, é uma área que só tende a expandir, né? À medida que vão aumentando. A consultoria hoje em dia, ela está crescendo muito. Sim, Não fica somente o engenheiro dentro do hospital, mas quando um hospital ele quer montar um departamento de engenharia clínica, como faço, Roberto, o que eu posso fazer para montar um departamento de engenharia clínica para que o mesmo seja certificado pela ONA, pelo Menton Joint Commission? Assim, como eu posso, processo de qualidade, como eu posso deixar a minha engenharia clínica em alto padrão? Preciso comprar o equipamento, especificação técnica, no que você pode me ajudar. Então, hoje em dia, a engenharia clínica ela está atuando não somente dentro dos hospitais, dentro da salinha, realizando as manutenções, mas a parte de consultoria também está muito forte. É bem Exato. interessante isso. me veio um filme na cabeça aqui, né? Esse ano eu estou completando 30 anos de carreira. 30 anos. Então eu peguei toda essa jornada de lá atrás, o tomador de decisão, ser o investidor, seja ele o médico, o Sim. empresário. E hoje, né, mais do que nunca, os papéis estão muito bem definidos, né? Sim. Acho que assim, o engenheiro clínico, ele é uma parte extremamente importante, talvez até decisiva, dentro de um processo de tomada de decisão, de Sim. aquisição, de novos procedimentos. Eu É. fico feliz, né? Cada um no seu quadrado, né? A RDC 501, 502, falhou a memória, ela veio para reforçar essa necessidade que as unidades de saúde tenham um gestor de tecnologia médica dentro do hospital. Porque você compra, você utiliza, você treina, ocorre defeito, você tem que comprar os insumos, você tem o processo de descarte seguro também. Importante. Então é preciso que tenha um engenheiro clínico na ponta. Uhum. Poderia ser um administrador? Poderia. Mas como administrar um equipamento que ele se diferencia entre vários outros equipamentos? Um PAC às vezes, uma unidade de saúde tem 1000 equipamentos médicos de várias marcas e modelos diferentes. verdade. Né? Fazendo a mesma coisa, mas às vezes um botão é diferente do outro e a equipe Sim. fica numa Os loucura. contatos são diferentes, as Os interfaces com as empresas. Exatamente. Às vezes uma central de monitoração ela faz a mesma coisa, mas uma central ela não faz uma interface com o monitor já instalado. É verdade. Exato. Então, assim, você tem que fazer um investimento, e o investimento ser utilizado de forma segura. Essa é a nossa preocupação hoje. As uma próprias das maiores empresas, preocupações. né? Tem modelos diferentes, né? Exatamente. De equipamentos. Às vezes o mesmo equipamento, mas versões diferentes, softwares diferentes. Exatamente. E o software sempre atualizando, né? Sim. E é importante essa conexão com o fornecedor, né? Uhum. Esse bate-bola, essa troca de informações, ela colabora para o serviço de uma forma geral. Exato. Essa conexão ela é muito viva, né? E bem vista também por nós fornecedores. Mas eu tenho uma curiosidade, né? A gente muitas vezes acessa a engenharia clínica, mas a gente não sabe como que a coisa funciona internamente, né? Nos bastidores. Sim. Como é que essa conexão interna, como que é essa conexão com outras áreas internas de saúde, com enfermagem, com a equipe clínica, com a parte administrativa? Conta um pouquinho pra A gente. engenharia é algo muito impressionante, assim. A engenharia clínica, ela faz parte do estresse do hospital. Como um todo. Verdade. Como um todo. É rotina da engenharia clínica, que é um padrão que nós colocamos em todas as nossas unidades que tem engenharia clínica, a ronda diária logo no período da manhã. Então eu tenho um engenheiro, eu tenho um técnico que faz uma varredura em todos os equipamentos médicos do centro cirúrgico antes das cirurgias. Eu tenho o técnico que passa pelo CTI, conversando com a gerência de enfermagem para saber como que está o teu equipamento.
que a engenharia clínica, ela, em boa parte, ela funciona em horário comercial. Em outros casos, funciona 24 horas. Uma boa parte dos hospitais é em horário comercial. Das 8 às 17 horas. Então, passou daquele horário, da madrugada, pode ter ocorrido algum problema com o equipamento. Então, na hora, ela já sabe, não, a equipe da engenharia clínica vai passar aqui na ronda, já repassa o equipamento para eles, abre a ordem de serviço e já começa a contar a partir desse momento o tempo que leva para o atendimento e a solução do caso, que isso nós chamamos de contratualização entre os setores. O tempo que a engenharia clínica leva para atender e o tempo que a engenharia clínica leva para resolver tal problema. Mas existe uma justificativa para tudo, porque nem sempre a engenharia clínica consegue resolver o problema internamente. E tem que repassar para as empresas as assistências técnicas autorizadas, né? Então, com isso, até mesmo para fazer uma especificação técnica de um equipamento médico, a gente tem um contato muito próximo com a direção. Sim. E também um contato muito próximo com o setor de enfermagem, né? Porque toda a especificação técnica que a engenharia clínica faz, buscamos orientação para quem vai utilizar lá na ponta. Ele pega aquela especificação e diz, Roberto, realmente, o que está descrito aqui, isso aqui nos atende, tal, nós temos uma demanda X, vai nos atender, está aprovado. Faz sentido, né? Faz sentido para não ter uma compra errada de equipamento, né? Isso é muito legal, Verdade. porque é participativo e colaborativo. Né? Exatamente. Então, Então, você faz uma atuação em conjunto. a nossa atuação junto ao corpo técnico, né, Sim. é muito próxima. Lá na Fundação Saúde nós temos lá a parte de engenharia clínica e tem também a diretoria técnica assistencial. A diretoria técnica assistencial ela é muito próxima à equipe médica, de enfermagem e à necessidade que o hospital tem na falta ou uma implantação de uma nova tecnologia. Então busca a engenharia clínica da mesma instituição para elaborar aquela especificação técnica para atender aquela demanda. Então, assim, Verdade. ela é muito bem assim, estruturado. O Bacana. fluxo é bem bacana. Bom, Muito bom. Perfeito. Gostaria de fazer mais alguma colocação, algo que a gente acabou não pontuando? Não sei, no momento. A gente começou sobre tantas coisas. Falamos Verdade. bastante, Começamos né? sobre tantas coisas assim. Mas fiquem à vontade para quem fazer alguma Não, pergunta. eu acho que o meu ponto é, né, até falando dessa trajetória, eu fico muito feliz. Eu tenho uma interação na função que eu ocupo hoje, né, que é o pós-venda, Aham. muito próximo com a equipe de engenharia clínica. E é uma troca muito rica, né? Sim. A gente aprende muito. Uma coisa que até pouco tempo atrás não era uma realidade, né? Que a gente do lado de cá vivenciar a rotina de vocês, Sim. né? Eu acho que esse contato ele nos ajuda a propor cada vez mais algo desenhado, personalizado, né? E a gente fala muito sobre isso, né? Acho que essa colaboração ela tem que existir, porque o beneficiado no final vai ser alguém da nossa família, né? Alguém que a gente verdade, conhece. sim. Nós somos pacientes também, né? Exatamente. Somos pacientes, Exatamente. somos parceiros, né? E a gente quer Exato. esse sucesso. E até pegando um gancho, né, no que o Círio está falando, te parabenizo pela sua obrigado. carreira, né, pela sua gestão, Exato. realmente admirável. E até pelo seu desafio, que é muito grande. Sim. Você está dentro do Rio de Janeiro, numa fundação que é muito importante. Como você falou, 44 unidades. Por enquanto, pode Por vir enquanto. mais. Pois é. Bastante. Pode vir Então, mais. Exatamente. Então, assim, Perfeito. somos felizes por termos a oportunidade de ser também parceiros de vocês e te agradecemos É por isso. nos dar essa oportunidade de falar hoje contigo, te ouvir e aprender contigo. Muito obrigado. Me sinto honrado pelo convite, né? Foi um convite inesperado, mas impossível de recusar, né? Principalmente no momento, numa feira tão importante como uma feira hospitalar. E é bom para a gente poder dividir um pouquinho de conhecimento que nós temos, porque o Tá sendo universo... modesto. Não, porque o universo ele é gigantesco. Assim, a parte de tecnologia médica são equipamentos diferentes, marcas diferentes, tecnologias diferentes, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Mas o mar ele é muito profundo, então assim, a gente nunca Tem sabe muita coisa tudo, por né? vir, né? Tem muita coisa para ver. Ah, bacana. Principalmente se tratando na área de gestão. Sim. O engenheiro está sempre se aprimorando e buscando conhecimento para poder
terá todo aquele PAC, 44 unidades de saúde, todo aquele PAC nas mãos. E é isso. E a engenharia clínica vem ganhando cada vez mais notoriedade, né? E até em eventos como esse, a gente veio de uma Jornada Paulista de Radiologia que tinham temas muito relevantes. Eu participei de uma discussão, tinha bastante médico lá dentro, né? Sim. Dono de hospital, porque é um caminho sem volta, Sim. né? E lhe agradeço pela contribuição, tenho certeza que esse vídeo aí vai ser muito assistido obrigado. e vai rodar o mundo inteiro. Muito né? obrigado, muito obrigado. Eu E é isso. me sinto honrado pelo convite. Agradeço. Obrigado, Roberto. Agora, só para esqueci de comentar, a importância, uma das coisas que a importância da engenharia clínica, da engenharia biomédica, é fazer essa ponte do hospital com as empresas de tecnologia. Porque há muito tempo atrás tinha um diretor do hospital que às vezes ele não sabia o quantitativo de equipamentos que existia na sua unidade. Verdade. E muito menos o estado, a situação de sua tecnologia. Hoje a engenharia clínica está lá para pegar a empresa e levar até o diretor. Mas eu preciso de um equipamento X, mas eu não sei qual empresa tem para oferecer. Eu falo assim, opa, e tem aquele catálogo, né? Olha só, mas qualidade é isso aqui. Mas hoje em dia, depois, até no início dos anos 90, com o surgimento da Anvisa, né? Todo esse processo das empresas de tecnologia médica melhorou muito na linha de produção. Que antes os equipamentos eram feitos no fundo de casa, né? Sim. O professor Pardal desenvolvia uma tecnologia, vai usar na sua cirurgia. O laboratório era no campo, né? Era Às no vezes na prática. Né? Exatamente, na prática. Então, hoje em dia, existe uma normativa, então existe toda uma segurança. Sim. Então, a engenharia clínica e a biomédica, ela faz essa ponte da indústria com a unidade hospitalar. Isso é muito bacana. Perfeito. Maravilha. Agradeço Obrigado. novamente sua participação, sua Obrigado. aula, seu tempo por estar aqui. Agradeço a Nayara, ao Círio, Obrigada a você de casa Nayara. também, Obrigado, né? Roberto. que nos Exato. acompanhou. Isso. Espero que tenha gostado. E confira os outros conteúdos também. Nós preparamos diversos podcasts, diversos conteúdos especiais para você. Acompanhe os outros vídeos e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Parabéns. Obrigado, pessoal. Obrigada.